Meus queridos, graça e paz, realmente é uma alegria poder estar aqui. Trago um abraço da Primeira Igreja Batista em Jardim Marileia, do pastor Fábio, para o senhor, pastor Francisco. Tenho a alegria de estar aqui com a minha esposa Fabrícia, minha tia Ângela, minha tia Lenita, meu tio Bebeto e minha tia Cileia. A alegria de pregar à igreja. O pastor Francisco é o vizinho da tia Cileia, que quando eu não consigo falar com ela, eu falo com ele. Ele já me socorreu algumas vezes lá. Pastor, por favor, vê se está tudo bem lá. E graças a Deus ele tem esse despreendimento ali junto. Eu estava sentado ali no banco, pensando, quanto tempo que eu já convivi com Casimiro de Abreu. E a cidade aqui, pastor Francisco, é uma cidade muito especial para mim, porque eu já vim aqui muitas vezes, eu já passei muitas férias na casa de tia Ângela e de tio Berlan, já fiquei muitas vezes aqui, mas é a segunda vez que eu venho aqui para, de alguma forma, pregar a palavra do Senhor. Na primeira vez foi no sepultamento de um primo meu, que eu fiz uma reflexão muito curta, e dessa vez sim uma oportunidade de poder falar do Evangelho de uma maneira mais completa, usando um texto completo. Eu agradeço ao Senhor por isso. Estamos terminando também o mês da família lá na igreja, terminamos hoje pela manhã. Eu estou servindo lá na igreja agora como pastor do Ministério Aliança, que é o Ministério de Casais e da Terceira Idade, que nós estamos chamando de 60 a mais. Mas o que falar depois de um mês da família e de tantos pregadores terem vindo? A parte boa de tudo estar gravado dentro do YouTube é porque, se você não viu as outras pregações, você pode e deve ver. Você que está cultuando conosco pela transmissão, se você não voltou e olhou cada tema das pregações, olhe, tem um material rico ali, que você pode aprender a como caminhar como família. Eu costumo dizer que família, o maior desafio é porque nada na família começa do zero. Eu tenho um exemplo clássico. Se eu disser para vocês que eu vou começar a fazer uma academia ou malhar amanhã, vocês provavelmente vão me dizer: parabéns, legal, uma ótima ideia, muito bom. Minha esposa, que está casada comigo há 19 anos, ela vai perguntar: dessa vez você vai mesmo? Por que a diferença? É porque ela sabe quantas vezes eu disse que eu iria e não fui. Não é esse o desafio na família? Não é isso que muitas vezes nos impacta dentro das nossas famílias? Porque nós olhamos para algumas situações que a gente diz assim: mas, poxa, a gente já falou tantas vezes sobre isso, a gente já tratou tantas vezes sobre isso, eu vou ter que falar sobre isso de novo. E é interessante porque desde o dia 2 de maio vocês estão ouvindo coisas sobre família. O pastor Josiquei falou com vocês pregando no tema família, conflito no lar. Ele usou o texto de Êxodo, capítulo 4, do versículo 24 ao 26. E ele falou sobre o conflito da família de Moisés, como que Deus usou todas as questões ali para que os conflitos fossem resolvidos. Eu sei que o pastor Josiquei fez uma proposta que eu não sei se o pastor Francisco seguiu. Ele falou de um desafio que ele fez lá na igreja de Bicuda, mas ele fez um desafio para vocês que eu sei que vocês seguiram, ou pelo menos vocês podem seguir. Ele terminou a pregação desafiando a vocês a orarem pela família de vocês. Então, se vocês ainda não começaram esse desafio, não importa que hoje, nesse momento, está encerrando um mês que tem um enfoque da família. Você pode e deve orar pela sua família e pelas famílias da igreja e pelas famílias de uma forma geral. O pastor Sérgio Florido trouxe o tema Famílias Renovando a Aliança com Deus. E ele pregou o texto em Juízes, no texto de Juízes, capítulo 2, falando sobre a necessidade que nós temos de renovar a nossa aliança com o Senhor. Ele destacou muito bem que após a morte de Josué, vem uma geração, morre essa geração, e a outra geração não conhecia a Deus.
E isso gerou problema no meio do povo de Israel. E aí ele trabalhou a necessidade da gente não só conhecer a palavra de Deus, mas da gente praticar a palavra de Deus. O pastor Luiz Carlos trouxe o tema: famílias que vencem as adversidades amam a Deus. Em um domingo, você foi convidado a praticar a palavra. No outro domingo, você foi convidado a fazer isso por amar a Deus acima de todas as coisas. E não apenas para agradar papai, mamãe, titio, titia, o pastor, mas praticar a palavra de Deus porque você o ama. Abandonar a idolatria, abandonar qualquer coisa que pudesse te tirar da presença de Deus e na integralidade do seu ser, você viver de uma forma que agrade ao Senhor. O pastor Euclides, domingo passado, trouxe uma mensagem para vocês com um tema: uma importante crítica para todas as famílias. E ele criticou aqui algumas famílias da Bíblia, olhando para como que eles resolveram as suas questões dentro da palavra de Deus. E eu lembro que ele terminou a pregação dele dizendo o seguinte: se Deus conseguiu resolver aquelas famílias que eram tão problemáticas, Jesus Cristo pode resolver a sua. Foi o fim da mensagem. Como é desafiador a gente olhar para a palavra de Deus e pensar num tema como esse: famílias vencendo as adversidades. E eu fiquei olhando e procurando dentro da Bíblia um texto que a gente pudesse entender claramente o que poderia ser essas adversidades, ou como que nós poderíamos vencer essas adversidades. E eu fui para a carta de Efésios. Nós vamos ler no capítulo 6, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 24. Um texto extremamente conhecido nosso, mas eu quero propor esse texto porque nós vemos na Bíblia que a partir do momento que a gente se entrega a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente vai estar participando de uma guerra. A gente vai ser automaticamente convocado para participar de um exército, que é a igreja. A gente precisa entender isso. E é interessante porque quando Paulo escreve a carta de Efésios, ele está num lugar que é desafiador, porque aquele homem estava preso em Roma. Ele ficou preso por 2 anos numa casa alugada pelo Império Romano, algemado ou acorrentado a um guarda pretoriano. E nós poderíamos pensar assim: mas então Paulo, ele estava vivendo uma grande adversidade. Olha como que Paulo se classifica nessa situação que ele estava passando. Ele diz assim, lá em Efésios 3, capítulo 1, Efésios 3, versículo 1, ele se chama de prisioneiro de Cristo. Efésios 4, versículo 1, ele diz prisioneiro no Senhor. Efésios 6, versículo 20, ele diz e embaixador em cadeias. Aquele homem estava vivendo com certeza um dos momentos mais delicados da sua vida, uma das adversidades mais complicadas da sua vida, mas ele continuava ali, entendendo que ele estava vivendo e praticando a luta pela qual ele foi chamado a fazer. Ele continuava sendo embaixador em cadeias. Muitas pessoas acreditam que a carta de Efésios, uma carta que ela está direcionada a uma igreja, tem o nome de uma igreja, que tinha a igreja de Éfeso, mas muitas pessoas acreditam, muitos teólogos acreditam que ela é uma carta que deveria circular pelas igrejas, e não só ser direcionada para ela. É interessante porque nessa carta, ele meio que vai dizer para o pessoal assim: olha, não desanimem com as minhas lutas,
Não desanimem por eu estar preso. Não desanimem porque talvez, muito provavelmente, eu vou ser direcionado para a morte a partir dessa prisão. Não desanimem. Não abandonem a Cristo. Continuem firmes. Porque vocês, mesmo quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, Cristo te deu vida. Então, muitos de nós podem hoje pensar assim, mas eu não sou merecedor de nada do que está sendo falado aqui. Tudo bem, nem eu nem você. Mas Cristo morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Vamos ler o texto, Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 24. A Bíblia diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a pregação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em tudo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer, e para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra possa atingir, ó Pai, no mais profundo do nosso ser e do nosso coração. Que o Senhor possa, Pai, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai. E que essa palavra, Senhor Deus, seja totalmente plantada dentro de nós, para que possa germinar, Pai. E que o Senhor nos dê toda a concentração, tira toda a ansiedade, Pai, toda a inquietação. E todos que estão aqui presencialmente e aqueles que estão também cultuando através da transmissão, que possa ser um tempo, Pai, de aprendizado com o Senhor. É isso que eu lhe peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então nós já temos algumas dicas aqui. E eu quero continuar num tema que eu sei que todos vocês já estão muito acostumados. Famílias vencendo as adversidades. Existem adversidades que são muito complicadas para a gente vencer. Existem momentos que são muito difíceis para a gente vencer. E se hoje, ao final dessa pregação, você disser que você saiu daqui motivado e encorajado em Cristo para continuar buscando a Ele e vivendo de uma forma digna do Evangelho, eu vou ter cumprido o objetivo da pregação de hoje. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos aprender um primeiro aprendizado que nós podemos tirar, é que famílias vencem as adversidades ao lutar contra o inimigo certo. Vocês perceberam? Paulo estava preso. Ele poderia ter reclamado do Império Romano. Ele poderia ter gastado horas na carta dele, querendo justificar
que o Império Romano teria cometido um grande, me fugiu a palavra, algo muito errado. Me fugiu, daqui a pouco vai voltar. Mas uma grande injustiça. Eu acho que alguém falou. Era ela que eu estava procurando. Obrigado, tio. Uma grande injustiça. O Império Romano poderia ter gastado muito tempo na carta dele, tentando dizer para a igreja de Éfeso: olha, eles cometeram uma grande injustiça contra mim. Eu estou tão ofendido por estar preso, um homem que não fez nada de errado. Mas o interessante é que o foco e o objetivo da carta dele era transmitir força e ânimo para o povo que estava na igreja de Éfeso. Vocês perceberam quantas vezes, pelo menos 3 vezes na carta, ele fala e repete: se fortaleçam em Cristo, fiquem firmes, fortalecidos no Senhor. Então, o que ele queria transmitir não era ali uma reclamação qualquer, mas quando Paulo escrevia uma carta para uma das igrejas que ele não estava perto, o objetivo principal dele era fortalecer aquela igreja em Cristo. E o interessante da gente perceber quem é o nosso inimigo, isso vai fazer com que a gente pare de lutar contra as pessoas, às vezes que a gente luta de forma errada. Tem um monte de gente achando que o inimigo está dentro de casa, que o inimigo é o cônjuge, que o inimigo é os filhos, e está abrindo guerra. E guerra, meus irmãos, só serve para destruir, não serve para crescer. Não serve. Quantas adversidades vêm da guerra? Quantas adversidades vêm da guerra? Quantas vezes a gente fecha o nosso ouvido porque a gente julga que quem está falando é um inimigo? Não sei se vocês levam tão ao pé da letra Romanos 12, versículo 21, que lá diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E talvez vocês sejam as pessoas que convidem o inimigo para almoçar com você. Eu não conheço. Geralmente, quando a gente classifica alguém como inimigo, a gente não quer andar junto. E qual é a dificuldade se a gente estiver olhando para o inimigo errado? É porque a gente pode se ofender com coisas que não deveriam ser ofensa. Paulo tinha toda a razão para estar ofendido, mas ele começa esse bloco no versículo 10 dizendo assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por que ele diz quanto ao mais? Porque ele tinha acabado de começar a falar ali em Efésios 5 sobre os deveres do cristão, e ele começa falando sobre o dever da esposa. Há um texto que a maioria das mulheres torcem o nariz: mulheres, esposas, sede submissa ao seu marido. É interessante porque primeiro ali não tem um se. Se o seu marido fizer o que é correto, seja submisso. Não, lá está dizendo: mulheres sejam submissas ao seu marido. E por que ser submisso? Porque toda a família deveria ter a missão de glorificar a Deus. E ser submisso é estar sob a mesma missão. Então você deveria ser ali a auxiliadora idônea que Deus levantou dentro do seu casamento, para que todos cumprissem essa missão de glorificar e agradar ao Senhor. Isso é trabalhoso? É, mas em Deus é possível. O texto continua dizendo: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Eu tenho olhado para esse texto, e muitos maridos, às vezes, quando falam desse texto, eles dizem assim: Cristo amou tanto a igreja que morreu até por ela, né? Aí a maioria dos maridos dizem assim: se precisar, algum dia eu morro pela minha esposa. Lindo, gente, muito bom, glória a Deus por isso. Mas quantas vezes você precisou se colocar na frente da sua esposa para que ela não morresse? Eu acredito que tenha sido poucas. Mas o interessante é que Cristo não só morreu pela igreja, Ele viveu pela igreja.
Ele viveu para que a igreja fosse imaculada, ele viveu para que a igreja fosse estruturada, ele viveu para que a mensagem do evangelho fosse pregada, ele se deu, ele se entregou plenamente para que aquela igreja ali se tornasse uma realidade. Aí eu pergunto para vocês, maridos, vocês se entreguem dessa forma? Isso é amar como Cristo amou a igreja. Pode até chegar ao extremo de você um dia ter que morrer pela sua esposa, mas isso é lá no extremo. E o dia a dia? E aí o texto continua no início do capítulo 6 de Efésios, tem um recadinho ali para os pais. Pais, não irritem os seus filhos. Geralmente os filhos gostam dessa parte, né? É aquela hora que dá uma cutucada assim, ó. Ó, tá vendo aí? Você não me gasta não. Não me irrita não. Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer com isso, meu querido? Negocie o negociável, para que você possa gastar na hora que for inegociável. Às vezes a gente briga por detalhe, por coisas que dá para negociar, se a cor do tênis vai ser azul ou vai ser vermelha, ou se vai ser branca. Isso não faz diferença para você vir aqui na igreja louvar o Senhor. Não faz. Agora, tem situações que são inegociáveis, só que às vezes os pais já gastaram tantos filhos com coisas que poderiam ser negociadas, que na hora do inegociável, a relação já está bem difícil, e aí já está todo mundo achando que um é inimigo do outro, e a visão está errada. Mas o texto continua dizendo, filhos, honrem pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar, meus queridos, é você fazer o que é certo aos olhos do Senhor, independente de quem estiver perto. Se você tiver dúvida, mas meu pai mandou eu fazer alguma coisa errada, eu obedeço para honrar ele, não honre a Deus primeiramente, que certamente você vai honrar seu pai e sua mãe. Certamente você vai fazer o que é certo. E é interessante porque Paulo ele diz claramente quem são os nossos inimigos. Ele diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É interessante porque aqui parecia uma convocação para a luta. Parecia uma convocação para a guerra. Você já percebeu que geralmente os momentos que a gente passa mais perto de cair numa tentação são os momentos que a gente está distraído, que a gente está muito feliz, que a gente está à toa, né? Hoje tem a tentação de quem está em casa. Você está cultuando, mas você pode estar arrumando a casa, você pode estar lavando a louça, você pode estar andando para um lado para o outro, você pode estar conversando com todo mundo, e talvez quando terminar o culto, se alguém te perguntar assim, quem pregou mesmo? Qual foi o texto? O que cantou? Por quê? Porque em casa, você não está nesse ambiente aqui, que te ajuda a prestar atenção a quem está aqui na frente. A gente não fica aqui dentro da igreja andando para um lado para o outro, a gente não fica mexendo na cozinha, mexendo na louça. Então, se você tem a oportunidade de estar aqui, venha. Porque isso vai te ajudar a estar preparado. Nós podemos lembrar, e eu não vou lá olhar o texto porque a gente vai demorar muito, mas a gente pode lembrar da situação de Davi com Betseba. Ele estava passeando pelo palácio, pela cobertura do palácio, enquanto ele deveria estar em guerra. E por ele estar à toa ali no palácio, ele se deparou com uma mulher na frente da sua casa, tomando banho, com a janela aberta. Vejam que às vezes a gente ficar desprotegido, despreparado, faz com que a gente lute contra o inimigo errado, ou
faz com que a gente não esteja pronto para lutar na hora que nós precisamos. A orientação, como diz no versículo 11, é: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos ser como um soldado que está vestido da sua armadura em todo o tempo, até na hora que você estiver descansando, para que você não venha a fraquejar, porque você tem direito de descansar sim, mas você precisa descansar com o objetivo de agradar ao Senhor. Nós fizemos isso ontem à noite. A gente foi num chá de fraldas lá da igreja. Aí nós saímos, era um drive-thru, né? Você passava lá e entregava as coisas e tal, enfim. Aí quando a gente passou perto da praia, lá em Rio das Ostras, a lua estava linda. Linda. Fabrícia, minha esposa, falou assim: vamos parar? Falei: vamos parar. Fomos para a areia, ficamos sentados lá, sozinho, no meio da areia, olhando a lua. Aí tomei uma bronca, pastor, porque eu fui querer tirar uma foto no Instagram para poder registrar um momento. Ela: você não vai ficar aqui ou vai ficar aí? Eu falei: não, já acabou aqui. Né? É assim, gente, é luta, tá vendo? Você está distraído, você perde o momento. Eu me distraí com o telefone, então tinha que voltar para onde eu estava. E foi bom demais, né? E aí, mas aquele objetivo ali era de louvar e agradecer ao Senhor. Vejam o que diz no versículo 13: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável, ou inabaláveis, como diz aqui o texto. Não é geralmente isso que a gente quer, gente? O grande problema é que nós passamos às vezes por algumas lutas, que se a gente luta contra o inimigo errado, a gente só gasta energia à toa. Quantas vezes você já gastou energia em casa, lutando contra pessoas e esquecendo os problemas? Às vezes o problema é lavar a louça. O problema é quem vai lavar a louça. O problema é que existe uma escala para lavar a louça, e a louça nunca é lavada. E aí aparece o problema: como que a gente pode perder tempo atacando o inimigo errado? Porque você é preguiçoso, porque você nunca faz nada que eu mando, porque você resolveu o problema, gente. A louça foi lavada? Não. Então foquem em resolver o problema. Se nós voltássemos um pouquinho, nós encontraríamos lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, uma palavra que diz para nós assim: que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra enganosa, antes que você fale apenas aquilo que edifica o outro. Às vezes, nós perdemos as lutas, nós perdemos as batalhas, nós perdemos a resolução dos conflitos, porque nós não atacamos os problemas certos. É interessante, porque a gente precisa conhecer também um pouco do inimigo. A gente já sabe que Deus é capaz de nos fortalecer e de nos manter inabaláveis se nós ficarmos revestidos e vestidos com toda a armadura de Deus. Mas o inimigo, ele tem algumas táticas que servem de cilada ao longo de toda a história de Deus, que a gente sabe disso. Um autor, o pastor Warren Wiersbe, conhecido como o pastor dos pastores, ele escreve em um comentário dele a seguinte fala: esse inimigo não dorme, não tira férias, nem descansa, e tem variado arsenal, ciladas. Para cada pessoa ele usa uma estratégia diferente. Trata-se de um inimigo invisível, maligno, astuto, persistente, numeroso e oportunista. Eis algumas das suas táticas: furtar a palavra de Deus do coração, isso está lá em Lucas 8, 12. Semear o joio entre o trigo, nós podemos ver isso em Mateus capítulo 13, versículo de 24 a 30. Opor-se ao pregador,
Nós vemos isso lá em Zacarias 3, de 1 a 5. Interceptar respostas às orações, Daniel 10. Oprimir com enfermidades, Lucas 13, de 10 a 17. Resistir à obra missionária, 1 Tessalonicenses 2, 8. Atormentar o coração de quem não perdoa, Mateus 18, 23 a 35. Dissimular, 2 Coríntios 11, 14 e 15. Intimidar, 1 Pedro 5, 8. Disseminar falsos ensinos, 1 Timóteo 4, 1. E atacar a mente, 2 Coríntios 4, 4. O inimigo está pronto. A grande diferença é que nós sozinhos não temos força para resolvermos isso. Mas, se nós lembrarmos do texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, o que vai dizer lá para a gente? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tudo começa na sujeição ao Senhor. É por isso que você precisa sim entender quem é o seu inimigo correto e parar de às vezes ficar se dispondo a pecar porque você se sentiu ofendido ou porque o senso de justiça está falando mais alto. Paulo tinha toda a razão para reclamar do Império Romano, mas ele se ocupou de pregar o Evangelho. Mesmo estando numa grande adversidade, ele estava preso. Quantos de vocês se ocupam de pregar o Evangelho quando as coisas vão mal? Pregar a mensagem do Evangelho é algo que, primeiro, acalenta o nosso coração, como um momento como esse que nós estamos vivendo, que tantas pessoas queridas, hoje mesmo eu liguei para um membro da nossa igreja que perdeu o seu pai. Não foi pela Covid, mas perdeu, não faz diferença. A única coisa que a Covid está fazendo é não dar tempo da gente passar o luto, porque é uma situação atrás da outra. Mas o interessante é porque quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, nós vamos ver, como diz lá em Efésios 2, que mesmo quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, Deus nos vivificou por conta do seu amor e da sua misericórdia. Nós podemos continuar aqui e ver nesse texto de Efésios 6, um segundo grande aprendizado. Famílias vencem adversidades vestidas com a armadura completa de Deus. E há uma descrição completa aqui da armadura de Deus, do versículo 14 ao versículo 17. Mas é interessante, porque você pode estar vestido com essa armadura, mesmo estando com essa roupa que você está agora. É interessante porque o texto aqui não está falando para a gente ir numa loja fantasia e comprar uns acessórios de guarda pretoriano, porque alguns teólogos acreditam que Paulo apenas estava descrevendo o que ele estava vendo na pessoa que estava presa com ele na algema, que era da guarda pretoriana. Não! Isso daqui, a orientação que está aqui, é uma orientação para que você se revista através do Espírito Santo de Deus e através da ação de Deus na sua vida. E mais do que isso, o foco não é o que você vai fazer, mas é aquilo que Cristo já fez por você. No versículo 14 diz assim: portanto fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Nós podemos lembrar daquele texto muito conhecido de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é uma verdade para você. É interessante porque o termo cingindo-se aqui, se nós olhássemos no dicionário Strong e víssemos lá o termo no grego, nós veríamos que isso daqui está falando de um cinturão. E é literalmente a ideia de cingir a roupa para que o soldado pudesse correr melhor. Muitos de nós, se nós tirássemos o cinto, talvez a gente tivesse que ficar segurando a calça. A verdade de que Cristo é o único Salvador é a verdade que ajusta todas as coisas na sua vida, porque é isso que o texto está sugerindo.
Que você se revista da couraça da justiça. De qual justiça? Da minha justiça? Não, porque a justiça humana é falha, mas da justiça de Deus. É a justiça de Deus que precisa guardar os seus órgãos vitais, porque a couraça é aquela parte que guarda o peito, que vai guardar o seu coração, que vai guardar a sua costela, que vai guardar todos os seus órgãos vitais. É interessante, porque às vezes, e eu já citei aqui o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 21, nós poderíamos, se você puder em casa, depois leia, do versículo 9 ao versículo 21 de Romanos 12, é um texto lindo que vai nos dar uma percepção clara do que é justiça. Que Deus diz assim, olha, não busque vingança, porque a vingança pertence a mim. Mas antes, se seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer, e isso amontoará brasas vivas na cabeça do seu inimigo. Por muitas vezes, para tentar executar a nossa justiça, a gente deixa de fazer o bem que a gente sabe que pode fazer. No versículo 15 de Efésios 6 diz assim, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. É essa paz que domina dentro da sua casa. 1 João capítulo 4, versículo 10, vai falar que a gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. O evangelho da paz vai trazer uma percepção de que nenhum de nós é perfeito, de que todos nós precisamos de Cristo, que todos nós precisamos nos render a Cristo, que todos nós precisamos de ajustes, que todos nós precisamos obedecer à palavra de Deus irrestritamente. O evangelho da paz vai fazer com que você, ao invés de buscar guerra, que você coloque como prioridade pregar a mensagem que Cristo deixou. Uma mensagem de arrependimento para que você pudesse se religar a Deus, uma mensagem que te levaria para perto do Senhor em todo o tempo. Efésios capítulo 6, versículo 16, diz assim, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os historiadores dizem que o escudo romano, ele era revestido de couro, e os soldados, quando iam para a guerra, eles molhavam aqueles escudos na água, para quando as flechas incendiárias viessem, ele parava no escudo e apagava. É a sua fé que tem feito você ficar firme com Deus, mesmo nos momentos mais difíceis de tentação. E aí eu estou falando aqueles momentos assim, que a tua amiga do trabalho te dá molinho, te dá a maior condição, que aquele cabra no trabalho te dá a maior atenção que o seu marido não dá. Lembra até de levar bombom para você, e seu marido não leva nada, só dá trabalho. É aquela hora que você está em casa e que você, filho, sabe que o que você quer fazer é errado, porque você já tinha combinado com seu pai fazer outra coisa, com a sua mãe fazer outra coisa. É a sua fé em Cristo, é a sua fé em Deus, que faz você olhar e falar assim, olha, eu amo tanto esse Deus, que eu não vou fazer o que é errado, porque eu quero agradar a Ele. Essa é a forma que você tem que estar todo dia calçando, na verdade, empunhando o escudo da fé, para que você possa resistir ao dia mal e às ciladas do inimigo. Não fiquem brincando com tentação, meus queridos. O próprio Jesus não brincou. Ele não quis saber nada do que o inimigo estava falando, muito pelo contrário. Ele seguiu a palavra de Deus à risca, para que ele não errasse em nada. O versículo 17 diz assim, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante isso. Se você hoje, isso foi falado muitas vezes ao longo de todo esse mês, se você hoje vê noticiário o dia inteiro, você termina o dia muito mal. Não é nem mal, não, é muito mal, né? Se você conversa hoje com um adolescente ou com um jovem,
você fala para ele assim: meu filho, estuda para você fazer um concurso. Ele vai rir da sua cara, ele vai falar assim: concurso? Isso não existe mais não, gente. Aí você vira e fala assim: não, então tá bom, então não existe concurso. Estuda para você poder trabalhar. Ah, você está de brincadeira comigo. Agora é a época do quem indica, é a época dos youtubers, dos influencers, que eu não preciso estudar tanto, é só eu fazer um sucesso na internet que tudo emplaca. Vai conversar com quem faz sucesso para você ver se eles não têm muito trabalho. Eu costumo dizer, tem um monte de meninos que eu conheço que querem ser streaming, que querem ficar lá falando sobre as partidas de jogos, LOL, outros jogos, CS. Se você não souber inglês, meu querido, você não começa nem a conversa. Quanto mais você fazer alguma coisa. Então, não me diz que você não tem que estudar não, porque você precisa. Mas é interessante porque hoje parece que a sociedade está totalmente configurada para tentar nos desanimar, para tentar nos fazer desistir, para tentar nos convencer que não vale a pena lutar. Que não vale a pena nem viver, porque viver já é lutar. A gente já nasce lutando, porque sair de dentro do ventre da mãe não é um negócio simples. Eu visitei uma bebezinha essa semana, com 2 meses ela está. Vocês têm que ver. Aquela bebezinha está lutando com força. Na hora que ela sente fome, gente, aquele serzinho lindo, mas chora com uma disposição, que todo mundo sabe o que ela tem. Rápido. Né? O pai e a mãe, no tempo que a gente estava conversando, falaram assim, a mãe falou assim: pastor, dá licença só um minutinho aqui que eu vou ter que resolver um probleminha com ela. Eu falei: vai lá, meu filho, porque isso aí é só você mesmo, mais ninguém. Ninguém resolve isso. Então a luta ela é constante desde a nossa infância. Agora o interessante é porque se nós estamos com o capacete da salvação, ou seja, se a certeza de termos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida é algo marcante, isso vai fazer com que a gente suporte todas as adversidades dessa vida, confiando que o nosso Deus tem o melhor para nós. Confiando que o mais importante de tudo é amar a Deus, porque aí Romanos 8:28 se cumprirá. O que diz lá? Todas as coisas em conjunto cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então pare de se preocupar que as coisas estão difíceis, porque Paulo estava preso, a adversidade estava na potência máxima. Mas o interessante é que o desejo dele e o amor dele por Deus era algo que mantinha ele alinhado na missão que Deus tinha dado para ele. Você sai daqui, né? Para mim é fácil falar isso aqui em Casimiro, porque eu tenho 2 partes da minha família que tem muita gente que está aqui, tanto os freires quanto os francos. Tem uma boa parte da família que está aqui. Talvez se eu saísse daqui, vocês hoje me conhecem, alguns aqui, porque o pastor Francisco me apresentou. Mas se eu chegasse ali fora e começasse a perguntar onde eu encontraria a família Freire ou a família Franco, as pessoas iam me apontar pessoas aqui na cidade para eu encontrar. Mas isso é porque eu faço parte de uma família. A minha pergunta é a seguinte: você pode dizer que você faz parte da família de Deus, que através de Cristo, crendo nele como seu Senhor e Salvador, você foi adotado por Deus, e quando você sai pela porta dessa igreja, quem olha lá fora diz assim: ali vai um filho de Deus, porque ele vive de acordo com a certeza da salvação que ele tem. Ele não negocia isso, ele não abre mão disso, ele não joga fora isso. Ele não é joio, ele é trigo. É isso que o capacete da salvação faz com que a gente viva. E por último, mas não menos importante, a sugestão ou a orientação aqui é que a gente use também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é porque quem não sabe manusear uma espada se machuca.
Então, cuidado. Tem um monte de gente que vai para a internet hoje, vê alguns vídeos de teologia e sai por aí querendo dar espadada nos outros. E pior, quando não sai querendo espetar o outro com a espada, quer pelo menos botar dúvida no coração do outro. Pior ainda. Ou pior, ele serve como um filho de Satanás, como Jesus diz lá em João capítulo 8, versículo 44, e vai falar sobre as mentiras, e funciona como um falso profeta. Então, cuidado com o que você está ouvindo lá fora. Cuidado com a orientação que você está seguindo. Vocês, como igreja, têm um pastor, que é o pastor Francisco. Então, cuidado para você ouvir lá fora uma tendência do momento High Ultra Power lá, que vai ser falado lá, e você vir de lá para cá dizendo que o pastor Francisco, se ele não fizer aquilo que o cara está dizendo lá, você está errado. Eu lembro uma vez, um adolescente lá da igreja, na época eu era pastor da juventude lá da igreja, ele veio falar comigo assim: pastor, posso dar uma sugestão? Eu falei, claro. Aí ele me falou a sugestão. Quando ele acabou de falar a sugestão, eu virei para ele e falei assim: meu querido, essa sugestão é até interessante sim, só que olha só, eu sei que o pastor fulano de tal usa essa forma de fazer o momento de apelo muitas vezes, só que em particular eu acho que isso daí não é interessante por causa disso. Aí ele parou, olhou para mim e falou assim: ué, você também vê esse pastor? Eu falei, meu querido, vejo. Eu só não quero copiar ele. Eu quero copiar o que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer. E no caso, era uma sugestão em que a pessoa fingia algumas situações para facilitar que outras pessoas se convertessem. Eu falei, o Espírito Santo não precisa disso. A mentira não é de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Você ficou em dúvida do que você deve fazer? Use a palavra como parâmetro para isso. Alguém, por alguma razão, te disse que está trazendo uma palavra do Senhor. Use a palavra de Deus como a fonte onde você vai analisar se isso é verdade ou não. Saiba manejar a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Vocês seriam capazes de formular aqui para mim alguma fórmula quântica? Se tiver algum matemático aqui ou físico, alguém vai dizer que sim. Não, por quê? Porque a gente não conhece. Porque a gente não conhece. Né? Vamos fazer uma pergunta mais fácil? Alguém sabe o que é um SSD? Levanta a mão aí, por favor. Legal. Alguém sabe explicar? Legal. Você sabe quais são as variações que existem de tipo de barramento, SATA, MMS, a velocidade? Maneiro. Alguém está achando que eu estou falando em inglês? Por quê? Porque essa é uma área que eu gosto muito. Eu sou formado em ciência da computação, trabalhei 18 anos na área de TI. Então é uma área que eu gosto de olhar, de ver as novas tendências. Hoje em dia eu tenho dado suporte só lá dentro da igreja e olhe lá. Né? Porque aí tem outros suportes para dar como pastor. Mas é isso, gente. A gente só aplica, a gente só sabe como aplicar se a gente conhece. Eu estava falando aqui sobre um novo dispositivo de memória que muito provavelmente vai vir para o lugar do famoso HD que a gente tem dentro dos nossos computadores. Um dispositivo mais seguro, um dispositivo mais rápido e que, por sinal, por enquanto ainda é mais caro, porque ele não acabou não, mas ele já está evoluindo aí, foi lançado. Mas é isso, se a gente não conhece, a gente não sabe botar em prática, e para você vencer a adversidade, você precisa saber botar em prática. Um outro ponto, para a gente já caminhar para o fim: famílias que vencem adversidades oram sem cessar. Do versículo 18 ao versículo 20, o apóstolo Paulo, ele vai chamar as pessoas para orarem em todo o tempo no Espírito, com oração e súplicas.
E para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nesse tópico aqui eu quero falar só uma coisa para a gente passar para o próximo. E ninguém precisa me responder agora. E por favor, também não cutuque quem está do seu lado. Mesmo que você esteja aí na transmissão em casa, sem ninguém ver, não faça isso, porque isso é ruim. Deixa cada um fazer uma autoanálise. O que você tem feito mais? Murmurado ou orado? A gente precisa orar mais e murmurar menos. A oração renova o nosso ânimo, a oração renova o nosso foco, a oração faz a gente ficar de prontidão. Não é isso que um soldado faz? Ele está fardado, pronto para ser acionado, independente da hora, independente do lugar, independente como. E mais do que isso, se nós olhássemos, e não vai dar tempo da gente olhar para isso, mas se você nunca leu a história de José do Egito, e eu sei que muitos de vocês já leram, deem uma passadinha lá em Gênesis e leiam. Comece ali no capítulo 29, 30, você vai ter um bom entendimento da história, até chegar até ali no capítulo 40, para você ter uma ideia da história de José. E lá em José do Egito, a gente acaba percebendo que ele vencia as adversidades, não porque ele era bom, mas porque quando ele foi jogado no poço, traído pela família, Deus estava com ele. Quando ele foi levado para a prisão, Deus continuava com ele. Antes, quando ele foi vendido como escravo para Potifar, Deus continuava com ele. Quando ele foi levado para a prisão, Deus continuou com ele. Quando ele revelou os sonhos, Deus continuou com ele. E quando ele foi ser governador do Egito, Deus continuava com ele. E o mais interessante é que quando a família voltou para falar com ele, ele tinha poder para destruir toda a família. Mas naquele tempo, Deus já tinha trabalhado no coração dele. E ele pôde demonstrar perdão, amor e piedade pela sua família. Quando os irmãos achavam que eles iriam ser mortos por ele, porque o seu pai, Jacó, tinha morrido, José vai lá e fala para eles: olha, o que vocês acharam que tinham feito de mal contra mim, Deus usou para fazer de bem. Então fica tranquilo que o meu negócio é com o Senhor. Eu não estou preocupado com o que vocês fizeram, não. Orem, porque é só através da oração que Deus muda o nosso coração. E por último, mas não menos importante, famílias vencem as adversidades se encorajando em Deus. Do versículo 21 ao versículo 24. A gente vai ver que às vezes a gente perde oportunidades maravilhosas para encorajar o outro. Vocês perceberam? Paulo estava preso, recebe Tíquico, que era um amigo dele, de ministério, de obra, e ele não só se alegrou de estar com Tíquico, mas ele escreveu uma carta para enviar Tíquico de volta, para encorajar o povo de Efésios a continuar firme com Deus, para continuar firme no Evangelho. E eu termino a minha pregação falando isso para você hoje. A dinâmica familiar de cada um de nós certamente é diferente. A gente não precisa relatar aqui porque ela é. Cada um de nós tem uma luta diferente, tem um desafio diferente, tem uma tentação diferente, tem um momento de alegria diferente. Mas eu digo para vocês sem medo de errar. Saiam daqui dispostos a estar com Deus, a obedecer a Deus, que isso fará diferença na sua família. Se você sair daqui hoje com esse compromisso de pedir a Deus e de se revestir completamente da armadura do Senhor, isso com certeza impactará a sua família. Eu citei José e falei de Paulo preso.
São duas coisas intrigantes demais da gente perceber a presença do Senhor. Lá em José, no capítulo 39 de Gênesis, do versículo 20, fala quando José estava sendo preso. Do versículo 20 ao 23, a Bíblia diz assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele preso. Ele estava sendo preso porque ele foi caluniado. A mulher de Potifar tentou agarrá-lo, ele não aceitou, ele fugiu e ela armou essa cilada para ele, e por isso ele foi preso, por obedecer a Deus. Mas o interessante é o que vai acontecendo a seguir. No versículo 21, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu sempre olho para esse texto e me pergunto o que é uma cadeia prosperar. Será que diminuiu a quantidade de presos? Será que aumentou a quantidade de presos? Parecia que eles viviam em paz, porque nem o carcereiro precisava se preocupar muito com o que estava acontecendo, mas isso tudo não é importante. O mais importante é a gente perceber que aquilo que eu estou tentando encorajar vocês a fazerem, a saírem daqui, sujeitos a Deus, tendo Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês, e revestidos de toda a armadura de Deus, isso é algo tão importante, que Deus faz até com que uma prisão seja algo que prospere na nossa vida, mais do que se a gente estiver livre, vivendo longe do Senhor. Então, estar passando na adversidade com Deus, ainda é muito mais próspero do que a gente estar no mar de almirante, na calmaria, se o Senhor não estiver conosco. Então, que Deus possa motivar isso nos corações de cada um de vocês. Eu quero fazer uma breve oração, devolvo a palavra para o pastor. Senhor Deus e Pai, que nós possamos hoje, Pai, sair daqui, Pai, motivados, encorajados e animados a Te buscar em todo o tempo, Pai, a nos revestirmos da Tua armadura completa. Pai, que a verdade do Senhor, que é a Tua palavra, possa cingir todo o nosso ser. Que a Tua justiça, Pai, seja a razão do nosso viver. Senhor, que o Evangelho da paz possa ser as palavras que nós falamos da manhã ao entardecer. Que o escudo da fé, Senhor, guarde o nosso coração, a nossa mente, e nos sujeite ao Senhor, para que nenhum dardo do inimigo venha crescer no nosso ser. Pai, que o capacete da salvação guarde a nossa mente, os nossos pensamentos, que a gente pense, Pai, em tudo aquilo que é puro, que é amável, que é verdadeiro, que tenha boa fama, Pai, e que tenha virtude, Senhor Deus, para louvarmos o Seu ser. Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, nos faça amadurecer, nos encorajem, Senhor, na Tua presença, viver. É isso que eu lhe peço, Pai, na certeza de que o Teu Espírito Santo nos capacita a viver. Em nome de Jesus, amém.